Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Sou Nelma Camelo, cabelos curtos na cor castanha, pele clara, olhos verdes, faço uso de um óculos na cor cinza. Estou usando uma camisa gola polo, cor amarela, calça jeans e tênis. E hoje, aqui no nosso podcast, temos a participação da nossa maravilhosa psicanalista, Miriam. A Miriam, que é uma nossa parceira aqui do nosso podcast, ela trabalha aqui na Clínica Psique, onde estamos realizando as nossas gravações. Miriam Fernandes, que está aí já tem um tempinho na área da psicanálise, um tempinho mesmo, viu? Porque ela vem aqui, a gente vem trazendo que a psicanálise é uma abordagem terapêutica desenvolvida por Freud no final do século XIX. Agora a psicanálise já tem um tempão, viu? A psicanálise busca revelar conflitos internos e padrões de comportamento que muitas vezes moldam a forma como lidamos com diversas áreas da nossa vida, incluindo trabalhos e carreiras. E a Miriam, hoje, Miriam Fernandes, vai estar falando aqui para a gente sobre a questão da transição de carreira após os 50 anos. E ela vai fazer uma pequena apresentação sobre ela, e aí, a partir daí, a gente inicia o nosso bate-papo gostoso. Seja bem-vinda. Obrigada, Nelma. Satisfação estar aqui com você hoje, né? E sim, já tenho 15 anos na área da psicanálise, mas só aproximadamente 5 anos passei a me dedicar completamente, né? Além da psicanálise, por conhecer outras ferramentas, então eu desenvolvi uma metodologia baseada na psicanálise, né, para facilitar esse processo da psicanálise. Então, eu sou consteladora sistêmica, sou orientadora social, sou analista comportamental, técnica em reabilitação de dependência química. Então, tem algumas coisinhas aí que a gente conseguiu usar, né, que a gente usa dentro da psicanálise como uma forma de acelerar esse processo da terapia. Que bacana, viu? Miriam, você ou senhora? Você, por favor. Você. Miriam, o que é a psicanálise e como ela pode ajudar no desenvolvimento pessoal? Olha, toda a questão, né, dos nossos conflitos, tudo aquilo que está no nosso inconsciente e que a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso, a psicanálise vai ser utilizada exatamente para isso, para acessar esse inconsciente. Eu costumo dizer que o adulto de hoje, o comportamento do adulto de hoje é o reflexo de todas as dores, todos os traumas, todas as crenças que foram estabelecidas na infância e que por algum motivo essa criança não teve um adulto equilibrado para corregular as suas emoções. Então, o que essa criança fez? Ela recalca aquela situação, aquela dor, a forma como ela entendeu o comportamento do adulto e manda isso para o inconsciente. A gente chama da gavetinha, coloca lá na gavetinha do inconsciente. Tudo bem. Vida segue normalmente. E lá na fase adulta, ela começa a identificar alguns comportamentos e ela não consegue ter essa noção. Ela não consegue entender o porquê que eu me comporto assim, o porquê que eu sinto dessa forma, porquê que eu reajo dessa forma. Então, a psicanálise é isso, é essa forma de acessar esse inconsciente para buscar essas demandas para que ela possa ressignificar e usar isso de uma forma positiva. Então, na verdade, a psicanálise vem auxiliar na abertura dessas gavetinhas que foram fechadas lá no passado. Sim, sim. E a forma que nós temos para acessar, através da psicanálise, é a associação livre, né, que a gente chama de a cura pela fala, Freud chamava, né, a cura pela fala,
no que a pessoa está falando, porque o que acontece, né? É que muitas vezes as pessoas falam, mas elas não conseguem se escutar, elas não ouvem, elas não conseguem compreender o que elas estão dizendo. E dentro de um processo terapêutico, a gente guia esse paciente para que ele consiga entender, que ele consiga se ouvir, né? E é uma das formas da gente estar acessando o inconsciente, assim como sonhos, né? A gente também consegue, através do sonho do nosso paciente, do nosso cliente, a gente consegue entender as dinâmicas, né, do inconsciente, o que está ali, qual o desejo reprimido, qual a dor, né, o que está ali dificultando esse entender, esse olhar para si. Então, esses sonhos que a gente deita lá, dorme e acaba acordando assustado com alguma situação, então tem uma validação esses sonhos. Não é à toa que a gente sonha. Não, pelo contrário, né? O que a gente costuma dizer? No momento que a gente está ali entre dormindo e mais ou menos acordado, está ali naquela transição, é como se abrisse escapasse algumas informações do nosso inconsciente e ele vem para o consciente. Só que ele não vem de forma pronta, né? Ele não vem uma informação completa. Uhum. Por isso que muitas vezes no sonho a gente sonha, por exemplo, eu tive um sonho, só que eu estava na casa de alguém, mas não era na casa não sei de quem, era com alguém, mas parecia que era não sei quem, era fulano, mas a cabeça era não sei de quem. São aqueles sonhos, aquelas coisas desencontradas, né? Mas todo sonho, todos os elementos do sonho são representações. As pessoas, os objetos, os animais, tudo no nosso sonho é uma representação. E a interpretação está dentro de nós. Você interpreta o seu sonho. Bem bacana, hein? Miriam, qual é a importância da autoexploração e da compreensão dos conflitos inconscientes quando alguém está considerando uma mudança significativa na carreira? Olha, é fundamental. Eu costumo dizer que ninguém domina aquilo que não conhece. Então, o autoconhecimento é tudo. Primeiro eu me olho, eu me entendo, né? Eu consigo ter a compreensão do que eu sou, de como sou, para começar a ter esse desenvolvimento. Então, vai muito além da questão de traumas, de dores, né? Mas bem pela nossa personalidade, pelo nosso temperamento. Então, são várias coisas que vão definir o porquê que eu ajo assim, o porquê que eu sinto assim, e é através do autoconhecimento que a gente vai conseguir lidar com essas questões. Eu não sou muito fã desse negócio do pessoal dizer que porque você tem que mudar de comportamento. Não, a gente não muda de comportamento, você não deixa de ser quem você é. Mas através do autoconhecimento, você começa a identificar alguma coisa no seu comportamento que pode ser controlado. Não necessariamente mudar, mas controlar. A essência tem que prevalecer e prevalece, né? Exatamente, porque assim, é como se você fosse para uma guerra. Imagina você sair para ir para uma guerra, mas você não conhece o seu inimigo, você não tem ideia da roupa que ele vai estar vestido, da arma que ele vai estar usando, e você vai para essa guerra. Então, primeiro conhecer, para depois lidar. Muito bem, autoconhecimento é tudo, hein? É a base. Muitas pessoas, quando chegam aos 50 anos, começam a pensar na mudança de carreira. Quais são os principais desafios emocionais e psicológicos que costumam surgir nesse momento? Olha, não é fácil, viu? Porque tem várias questões aí, né? E principalmente essa questão do autoconhecimento, né? Porque é incrível, mas tem pessoas com 70 anos que ainda não têm uma identidade construída, não se acharam, entendeu? Não sabem nem como funciona. Então, o não se conhecer dificulta muito esse processo. Porque quando eu me conheço, eu sei das minhas habilidades, eu sei da minha competência, né? Então, eu consigo me identificar de alguma forma e eu consigo fazer essa transição. Tem também a questão da autoestima.
Porque aí a pessoa começa a achar que eu não estou bem, eu já estou velha, né, eu não vou dar conta, vai ter gente lá mais nova do que eu, essa profissão não é para mim, né? Outra coisa, o medo de falhar, o medo de fazer essa transição e aí lá na frente descobrir que não era nada daquilo. E aí tem a questão da autoimagem diante dos familiares, dos amigos. São várias questões, vai depender muito de como essa pessoa está emocionalmente, né? Aí vem também a questão da insegurança, principalmente financeira. Será que eu vou fazer essa transição? Será que o negócio vai funcionar? Será que vai dar dinheiro? Como é que vai ser esse processo? Né? Então, tem essas questões. Pessoas que têm a autoestima muito baixa, vai ter muito problema em busca de validação. E quando chegar lá, se ela não encontrar isso, ela vai ter dificuldade, aí vem a frustração, aí ela pode entrar num processo depressivo. Mas essa validação que essas pessoas procuram seria uma validação externa, né? Uma validação do outro, sim, né? Não é sim. se autovalidar, né? Não, do outro, né? Ela já vai com aquela expectativa que o outro vai ficar ali o tempo todo batendo palminha para ela. Você está muito bem, você é 10, você é inteligente e tal. E às vezes ela depende disso. Depender muito do traço, né? Da personalidade, vai depender muito das pessoas. Mas é complicado. É um período difícil, principalmente para quem já meio que criou uma identidade a partir do trabalho, a partir da profissão, a partir daquilo que ela já faz. Então, por exemplo, tem pessoas que imaginam assim, uma vez professor para sempre. Mas lá nos 50 a mais, né? Ela descobre que ela não se encontra dentro da profissão, ou ela começa a dizer, eu não consigo mais, não dou conta mais dessa profissão, e eu preciso fazer essa transição. E se ela precisar fazer isso, ou ela passar por uma aposentadoria, e essa identidade dela estiver firmada nisso, ela vai perder essa identidade. Então, ela vai ficar meio que, quem sou eu, para que todo mundo, para que veio, entendeu? Então, são vários questionamentos a partir dessa identidade frágil. Então, de fato, a gente volta na questão do autoconhecimento, sim, né? Eu que trabalho na área da educação, eu acho muito válido, penso que seja, assim, de fundamental importância iniciarmos já na educação infantil esse trabalho de autoconhecimento, porque precisa, sim, direcionar a essas crianças para que elas se percebam, que elas conheçam as suas emoções, para que elas se validem, que elas não fiquem dependendo na fase adulta da validação do outro, porque ela precisa estar segura de si. E é fundamental que a gente comece isso lá de pequenininho, para que, quando chegar na fase adulta, os consultórios psicológicos, psiquiátricos, psicanalistas, fiquem muito lotados, né? Claro que a gente precisa, sim, de uma orientação, a gente precisa bater um papo com o terapeuta, mas hoje está gritante as pessoas que estão confusas em suas vidas. É claro que a gente não pode sair fechando os consultórios, porque a gente precisa, sim, do apoio da doutora Miriam, a gente precisa do apoio da Poliana Ferraz e de todas as outras psicólogas, psicanalistas que por aí estão. Precisamos, sim, da ajuda, mas precisamos, sim, de um autoconhecimento a partir da nossa infância, para que na fase adulta os nossos problemas sejam minimizados, não é isso, doutora Miriam? Sim, com certeza. Doutora Miriam, como a psicanálise pode ajudar uma pessoa a identificar e lidar com os medos ou inseguranças que podem surgir ao fazer essa transição de carreira nos 50 mais? Bom, uma das formas, como a gente já falou, né, é voltar nessa primeira infância e descobrir as dores, os traumas, as crenças que foram estabelecidas nessa idade. As crenças limitantes, né? Sim, sim, entendeu? Porque o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma paciente e ela está com quase 40 anos de idade e ela tem muita dificuldade todas as vezes que ela vai para
um emprego novo, dependendo do chefe, principalmente se o chefe, o chefe for uma mulher, ela tem problema, ela não se identifica e ela tem problema. E esse último emprego que ela esteve, ela, a chefe era meio autoritária e cobrava muito e tal. O que aconteceu? Por causa do comportamento da chefe, ela desenvolveu uma ansiedade que acabou se transformando em síndrome do pânico. E ela me procurou desesperada. Já estava há não sei quantos meses de atestado. E ela, quando falava na possibilidade de voltar para o trabalho e trabalhar com essa chefe, ela entrava em pânico. E aí a gente foi trabalhar para ver o que estava acontecendo. Dentro do que a gente trabalhou, ela identificou a mãe, a chefe, com a mãe. Personalidades parecidas, é? Seria isso? Exatamente. Porque qual era o trauma que ela trouxe lá da infância? Rejeição. E aí a gente trabalhando e tal, vamos lá, qual foi o momento exato que deu aí a origem, né, dessa dor, desse sentimento de rejeição? Não, porque quando eu era pequena, que eu fazia algum tipo de coisa, a minha mãe gritava comigo, dizia que eu não sabia fazer, que eu fazia as coisas erradas, que eu fazia muito devagar, que eu era muito lenta. Então, quando agora? Na época, ela era criança, não tinha um adulto para corregular, fez o que eu disse. Recalcou, mandou lá para o inconsciente e guardou, e seguiu a vida. Aí, quando ela se depara com uma situação parecida, automaticamente aciona os gatilhos e ela volta para a dor da infância. Então, a psicanálise é isso, é ir lá nessa infância, buscar a origem, porque é a diferença entre a psicanálise e a psicologia, é exatamente isso. Porque a psicanálise ela vai buscar a origem do seu comportamento. E que é o principal, né? A gente descobrir realmente onde é que está ali aquela raiz para a gente tratar, se tiver que cortar aquela raiz, a gente já trata ali mesmo, né? Isso. Para poder prosseguir a vida, né? Sim, sim. Aí, como é que a gente faz esse trabalho através da psicanálise? Ressignificar. É como se a gente pudesse contar uma outra história daquilo que aconteceu. Daquela história, a gente faz uma nova história. De forma bem tranquila, né? De forma bem tranquila. Sem sofrimento. E é simples. Por exemplo, no caso dessa moça, o que a gente trabalhou? Tá, vamos lá. Como a sua avó tratou a sua mãe? Ah, minha avó era rígida, minha avó fazia assim com a minha mãe. Tá. A sua mãe podia te oferecer outra coisa? A gente pode cobrar de uma pessoa aquilo que ela não tem? A gente pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem? Não, não tem. Pois é. Sua mãe recebeu isso e foi o que ela deu. Então, ela fez o melhor, porque provavelmente ela ainda tentou ser melhor para você do que a mãe foi para ela. E a questão não é o comportamento dos pais. Porque às vezes as pessoas levam para esse lado, né? E de longe eu não quero culpar nem o pai nem mãe, porque realmente a gente só dá o que tem. Mas o que acontece? Não está ligado exatamente no comportamento do adulto, mas como a criança interpretou, como é que ela fez a leitura do comportamento do adulto. Então, não dá para responsabilizar o adulto, a mãe, o pai, o cuidador. Não, a questão é muito mais da forma que a criança fez aquilo, né? Fez aquela leitura. Ah, Miriam, mas eu conheço pessoas que passaram pelas mesmas coisas e têm comportamento diferente. Sim, porque o que vai potencializar isso são as questões do temperamento, né? E a gente costuma dizer que isso aí vem lá da gestação, e às vezes até na fecundação, né? A partir da gestação. Uma criança que nasceu de uma gestação onde a mãe estava no mecanismo de fuga, que essa mãe estava preocupada, que essa mãe não tinha apoio, e essa mãe estava num processo de muito estresse, essa criança tem tendência, né, a ser uma pessoa mais sensível. Então, assim, vai depender de vários fatores para que a gente entenda o porquê dessa leitura dessa criança. Lembrando que até mais ou menos ali aos 7 anos de idade, a criança ela ainda não tem o raciocínio lógico desenvolvido. Então, toda a interpretação que ela vai fazer a partir do emocional e não do lógico.
É bem complexo essa parte aí da infância, que a gente precisa ter todo o cuidado nessa formação do caráter, da personalidade, né? Precisa sempre de uma atenção assim muito especial para essa fase que às vezes é bem crítica, né? A gente que está dentro de escola, a gente percebe ali os comportamentos e que a gente, poxa, se pudesse pegar e abraçar e colocar no colo para acolher de verdade ali aquela transição, é muito delicado, né? Né, mas é exatamente como você falou, a importância da criança é identificar as suas emoções. Porque hoje, normalmente, o que, é que eu vejo vários pais fazendo? Por exemplo, a criança perdeu uma boneca e ela senta e está lá chorando, emburrada, não quer falar com ninguém porque ela perdeu a boneca. Aí a mãe já chega e pergunta assim, tá com raiva por quê? Quem deu o nome à emoção? Foi o adulto. Aí a criança entende que todas as vezes que ela estiver triste, que ela estiver chateada, ela está com raiva. Então, é fundamental que desde criança consiga identificar. Eu estou sentindo isso. Isso é raiva. Qual é a diferença, né? Raiva, tristeza. O que é que eu estou sentindo e o porquê que eu estou sentindo. Então, quando a criança tem consciência disso, é muito mais fácil. Né? Eu lembro que ali por volta dos 7 anos de idade, eu apanhei quando eu falei para minha mãe que eu estava com raiva. Que coisa feia, a criança não pode ter raiva. E eu apanhei porque estava com raiva. Aí eu te pergunto. E aí depois que apanhou, qual foi o sentimento? Não, aí sim, aí você fica com sentimento de raiva. O que é que isso atrapalhou na minha vida? Passei a vida toda tentando me conformar com tudo para não ter raiva. E aí perdi tempo. Tive prejuízos, tanto emocional como financeiro, como no meu próprio desenvolvimento, por causa disso, porque não me permitia ter raiva, porque raiva era feio, não podia. Então eu percebo assim que dentro dessa situação que a senhora vivenciou, nós precisamos trazer a definição dos sentimentos para alguns adultos na nossa vida cotidiana, porque tem muitos sentimentos que estão aí bagunçados, misturados, que às vezes a pessoa não sabe definir, mesmo sendo adulto. Então eu volto lá na questão da parte da educação na primeira infância. É muito importante a gente adotar a disciplina ali, ou a abordagem da temática mesmo, sobre as emoções. Precisamos ensinar as crianças a como trabalhar o seu autoconhecimento e a saber o que ela está sentindo, né? Eu estou sentindo raiva, eu estou triste, o que eu estou sentindo? Então, a gente precisa realmente trabalhar isso dentro da escola, dentro de casa. Às vezes, a mãe ou o pai ali, o educador de casa, não sabe também essa definição. Então, de repente, a gente ensinando as crianças, elas que serão as multiplicadoras para os adultos, porque com certeza a criança chegar em casa falando sobre a questão do sentimento, o que ela aprendeu, o adulto vai ficar com uma interrogaçãozinha, talvez até chegue até a escola para saber o que foi trabalhado, porque é um tema muito amplo e fundamental para ser trabalhado, né, com os nossos pequenininhos. Exato. E como é que a senhora, assim, se percebeu, como a senhora descobriu essa vocação dentro da psicanálise? Bom, eu desde criança fui considerada a conselheira, né? E aí eu nunca entendi por que pessoas, meninas, né, mais velhas do que eu, vinha buscar orientação e assim, tudo que eu falava todo mundo concordava, todo mundo aceitava e eu achava legal, né? Mas não sabia o porquê. E assim fui vivendo, crescendo, fui trabalhar em outra área que não tinha nada a ver com isso, né? Mas nunca deixei de estar palestrando, criando alguns movimentos para estar ajudando as pessoas, principalmente na questão, né, do controle emocional, embora eu não tivesse nenhum, mas tudo bem. É muito mais fácil você ensinar do que fazer, né? E era mais ou menos por aí. E aí o tempo foi passando, e aí lá por volta dos 50 anos de idade, mais ou menos, eu me descobri codependente, dependente afetiva, né? E aquilo havia paralisado a minha vida, muito tempo presa naquela situação, e
claro, tinha tudo a ver com a minha infância, com as minhas dores, com os meus traumas, né? Com tudo que eu aprendi, todas as crenças que eu tinha estabelecido na minha vida, lá na minha infância, né? E uma das minhas crenças era a mentalidade de escassez que eu trazia, tipo, primeira coisa que eu aprendi em casa com meu pai é que mulher não precisava trabalhar. Que mulher ficava em casa, sentadinha no sofá, e o marido ia, trabalhava, trazia tudo e colocava nas mãos. Então, eu desenvolvi essa dependência de outra pessoa, tanto afetiva como financeira. Então, assim, pensar em trabalhar e fazer alguma coisa me assustava, me deixava em pânico, né? Depois, por questão também de traço de caráter, de temperamento, eu era muito perfeccionista. Então, para eu trabalhar, eu pensava, não vou dar conta, porque eu tenho que fazer perfeito. E ninguém faz nada perfeito, né? Então, isso era limitante, ia me limitando. E aí, lá para os 50 e poucos anos, terminei um casamento de 27 anos, e aí eu me vi naquela situação, né? E agora, o que eu faço? Tenho que romper com isso. Então, foi quando eu procurei ajuda, através da psicanálise, e aí eu comecei a identificar esses medos, essas crenças que eu tinha, né? E comecei a trabalhar essa questão. Aí, nesse ponto, a senhora foi uma paciente de alguém, né? Sim, Isso. Sim, eu fui uma paciente. Porque eu entendi que tinha alguma coisa em mim que eu não sabia o que era, que eu não conseguia saber a origem, eu não sabia o que era, mas eu sentia. Era um prejuízo emocional que eu tinha, né? E aí eu comecei a me libertar desse medo e comecei a trabalhar. E aí estava trabalhando e tal. E aí, com quase 60 anos, só que eu fui trabalhar em outra área. Nesse período, eu fiz foi o período que eu estava fazendo o curso, né? Fazendo a psicanálise. E aí, não tive coragem de ir para consultório, de jeito nenhum, porque minha mentalidade era, você precisa de um emprego fixo. Você precisa, nem que seja R$ 10, mas tem que cair todo mês na sua conta. E isso se tornou mais forte durante o período do relacionamento, porque a gente era autônomo, né? E era assim, tinha dia que você tinha dinheiro para trocar todos os móveis da casa, tinha dia que você não tinha 10 centavos para comprar o pão na esquina. Então, aí isso só reforçava a minha crença, que eu precisava de um emprego fixo, carteira assinada e tal, né, CLT. E aí entrei nesse ponto. E aí lá, quase 60 anos, onde eu parei e percebi que eu estava doente emocionalmente dentro do meu trabalho, embora eu não gostasse, era uma coisa, né? Eu era assessora parlamentar e gostava do meu trabalho, tudo bem, mas a questão era, tá, mas eu estou ficando velha. E aí, eu vou fazer isso pro resto da vida? E quando eu não tiver mais condições físicas para fazer isso? E aí foi que veio a necessidade, né, de achar o meu propósito de vida. Fazer algo que me desse prazer, que eu trabalhasse menos e ganhasse mais, que isso é fundamental, né? Que é quando a gente rompe com essa mentalidade de escassez. E aí eu tive que criar coragem. E olha, não foi fácil. Quase 60 anos, você chegar na Câmara e falar, olha, eu quero a minha exoneração. Você é louca, você está velha, você nunca mais vai conseguir um emprego. Bom, a ideia é essa, nunca mais conseguir um, entendeu? Porque eu já estava quase 10 anos, 12 anos, formada na área, fazia atendimento, mas não no meu consultório, né? Dentro de onde eu trabalhava, fazia os atendimentos, nunca deixei de fazer, mas eu não vivia disso, não era algo que, né? E aí eu rompi, tive coragem, foi fácil? Não. Tinha dia que eu pensava, agora deu tudo errado, o que é que meus filhos vão falar, o que é que meus amigos vão falar, que eu fui louca, que eu deixei o meu emprego e agora eu não estou conseguindo. Aí, para acabar de ajudar, foi bem no período que entrou a pandemia, e aí eu não tinha como ir para consultório.
entendeu? E aí foi muito complicado, e tinha hora que batia o desespero e tal, e aí eu olhava no banco, o dinheiro diminuindo, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer. Foi desesperador, mas também passou bem rápido. Porque eu estava dentro desse processo de autoconhecimento, foi quando eu fui para a constelação sistêmica, foi quando eu fui fazer análise corporal e comportamental. Então, dentro desse processo, eu fui me descobrindo, eu fui entendendo as minhas demandas, e aí, acho que o mais pegou ali foi uns 4 ou 5 meses. E a partir dali, eu já adquiri uma certa confiança, fui para dentro do consultório, e depois que eu fiz essa transição, em mais ou menos 4 meses, em 6 meses, eu já ganhava 4 vezes mais do que eu ganhava como funcionária da Câmara. Que maravilha, hein? Trabalhando 2 dias por semana. Foi rompendo aí todas as barreiras do medo, das crenças limitantes para seguir adiante. Que maravilha. Eu fico feliz com a história assim de superação, de acreditar em si, de autoconhecimento. E aí eu peço que a senhora deixe uma mensagem para as pessoas 50 a mais que ainda não se descobriram ou que pensam em trocar de carreira, porque desafios vão aparecer, os medos também, a insegurança. Mas qual é a mensagem que a senhora deixa para essa turminha dos 50 a mais aí com relação à questão dessa mudança? Olha, a coisa que eu tenho mais preocupação, principalmente com a pessoa depois dos 50 anos de idade, é a questão do propósito de vida. Porque enquanto você trabalha por dinheiro, você está condicionado a sofrer, né, a dores, a uma série de coisas. Só que vai chegar um tempo que o seu físico não suporta mais isso. E aí você vai realmente precisar fazer alguma coisa que você goste, alguma coisa que te traga satisfação. Não pelo dinheiro, entendeu? Porque eu acredito que quando você descobre o propósito de vida, você faz até de graça. Hoje, se eu pudesse pagar para certas pessoas irem no meu consultório para eu atender, eu pagaria. Entendeu? Porque assim, a questão agora já não é mais financeira, é porque você precisa dessa realização, se sentir útil na vida do outro, né? Eu não sei se você sabe, mas quase 30% das pessoas que se aposentam morrem em menos de 2 anos. Não sabia. Sim. Vou trabalhar as minhas emoções para quando eu aposentar e não chegar nessa estatística. Por que isso acontece, né? Por quê? Porque a pessoa perde a sensação de utilidade, ela começa a se sentir inútil, né? Poxa, eu passei minha vida toda trabalhando, agora dizem que eu não posso trabalhar mais. Isso significa que não presto para mais nada, eu estou morrendo, né? Eu perdi a minha capacidade. E aí a pessoa, então, começa a entrar em questão de depressão, de ansiedade, ou entra para dentro de casa, se isola, e aí vem a questão da má alimentação, não faz uma atividade física, e ela vai perdendo esse desejo, essa gana, né, de viver, de estar produzindo alguma coisa, e isso vai levar à morte rapidamente. Então, ter um propósito de vida é fundamental na vida de todo mundo. E independente da profissão, todos nós temos condições de ajudar alguém a encontrar um propósito de vida. E o propósito de vida é isso, é ajudar outras pessoas. Então, pode ser qualquer profissão, você sempre vai achar uma forma de ajudar as pessoas. E isso não precisa ser de graça. Isso, você pode usar isso, né, e ter uma renda através disso, que é o que eu faço. Eu não gosto de dizer que eu trabalho. Eu me diverto. Eu não trabalho. Só trabalho 2 dias por semana, mas estou ali e cada pessoa que vai, cada experiência ali, cada troca de energia ali, nossa, não tem preço. Então a minha preocupação é essa, é que 50 a mais precisa já pensar ou numa transição de carreira, ou algo a fazer depois da aposentadoria. Não, eu não quero mais ser professora.
Arruma outra coisa para fazer, sonha, como é que você é, como é que você funciona, quais as suas habilidades, quais a sua experiência, como é que você pode usar a sua experiência para ajudar outras pessoas. Então, assim, o meu conselho para 50 a mais, encontre um propósito de vida mais rápido possível, né? Porque a gente precisa ter isso. Quem não olha para o futuro, quem não tem sonho, quem não tem objetivo de vida, não está andando, não está fazendo nada, né? Está trabalhando, está se matando, mas não está produzindo algo para que amanhã ela possa desfrutar disso. Não, Miriam, eu não quero trabalhar, eu quero viajar, eu quero me divertir. Ótimo, dentro dessas viagens, faça alguma coisa para ajudar alguém, alguma coisa que vai, né, trazer para você uma sensação de utilidade, que você ainda serve para alguma coisa. Porque é isso que faz com que a gente viva mais tempo. É isso aí, ficou a mensagem da nossa psicanalista Miriam Fernandes. Ache o seu propósito de vida, ajude alguém, todos nós podemos ajudar alguém de alguma forma. E nós encerramos hoje o nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Gratidão pela sua participação, pela sua colaboração. E você que está em casa, 50 a mais, preste bem atenção no que foi dito aqui. Espero que você tenha analisado. Depois você pode rever esse programa quantas vezes for necessários para que você... Opa, meu propósito de vida é esse. E corre atrás dos seus sonhos. Nunca é tarde para fazer algo que se gosta ou que sempre sonhou. Então fica aqui a nossa mensagem e eu agradeço a participação. E se você tiver uma história interessante aí, um assunto da vida real, procura a gente, entra aí, acesse aí nos comentários e coloca lá, Nelma, eu quero participar do programa podcast Vozes do Cotidiano, e aí a gente entra em contato com você de volta para que você venha até aqui. Humanizar é preciso, e receba aí o meu abraço forte de luz.